Graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Késia. Último dia do mês de março, dia 31 de março de 2024. Como é bom estar com vocês nesse dia para juntos lermos a palavra do Senhor. Sim, muito bom estar com vocês. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Deixe também um comentário, diga se você gosta de estar comigo aqui nesse momento, como eu gosto de estar com vocês. Peço também, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e venha fazer parte da nossa família que te recebe de braços abertos. Receba também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. E nós vamos para a leitura. Hoje nós leremos 1 Samuel, capítulos 17, 18, 19 e 20. E no final nós também parabenizaremos os aniversariantes desse dia 31 de março. Vem comigo sem mais delongas, vamos para a leitura. Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam-se em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com um vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 siclos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 siclos. O escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um e o enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Estes eram os nomes dos seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: Pegue um efa de grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com os responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu.
Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e fez a mesma pergunta. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é um rapaz, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: Eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Ele disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: Vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu,
acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu na sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Tão certo como vive a tua alma, ó rei, eu não sei. O rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu e com a cabeça de Golias ainda na mão, Abner levou-o diante de Saul. Saul lhe perguntou: De quem você é filho, jovem? Davi respondeu: Sou filho do teu servo Jessé de Belém. A inveja de Saul. 1 Samuel, capítulo 18. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica, e até a espada, o arco e o cinturão. Davi tinha êxito em tudo que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos oficiais de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, pensando: encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então Saul afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia nas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva com bravura e lute as batalhas do Senhor. Contudo, Saul pensou: Não o matarei, deixo isso para os filisteus. Davi, porém, disse a Saul: Quem sou eu e o que é a minha família ou o clã do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: Eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: Hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus servos que falassem em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você e todos os seus servos o estimam. Torne-se agora genro dele. Quando falaram com Davi, ele disse: Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil?
Sou homem pobre e sem recursos. Quando os servos de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro dote pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e os seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os 200 prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse genro dele. Então Saul lhe deu em casamento a sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais êxito do que os outros oficiais de Saul. Assim tornou-se ainda mais famoso. Saul procura matar Davi. 1 Samuel, capítulo 19. Saul falou a Jonatas, o seu filho, e a todos os seus servos sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele a seu respeito e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a Davi, o teu servo. Ele não te fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez este juramento: tão certo como vive o Senhor, Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Houve guerra outra vez. Davi foi lutar contra os filisteus e lhes impôs uma grande derrota. Por isso fugiram dele. Contudo, um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado na sua casa com a lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi conseguiu escapar. Então Saul enviou alguns mensageiros à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mical, porém, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi e lhes disse: tragam-no até aqui na cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas dirigidos por Samuel que estavam profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros, e eles também profetizaram. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram. Finalmente ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou:
Onde estão Samuel e Davi? Responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi até lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho e profetizando até chegar a Naiote. Despindo-se das suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso surgiu o ditado: está Saul também entre os profetas? A amizade entre Davi e Jonatas. 1 Samuel, capítulo 20. Depois, Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, importante ou não. Por que ele esconderia isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: o seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia e pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, tão certo como vive o Senhor e pela sua vida, estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então Davi disse: amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Deixe, porém, que eu me esconda no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se o seu pai sentir a minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, a cidade natal dele, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser está bem, então o seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Contudo, seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que me entregar ao seu pai? Jonatas disse: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que o meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: quem irá me contar se o seu pai responder asperamente? Jonatas disse: venha, vamos ao campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei o meu pai depois de amanhã a esta hora. Saberei se as intenções dele são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. Se o meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Se, porém, eu morrer, jamais deixe de ser leal à minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir a sua falta, pois a sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isto começou, e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando em um alvo. E mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir. Pois tão certo como vive o Senhor, você estará seguro. Não haverá perigo algum. Se, porém, eu gritar para ele: olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume junto à parede, em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a Jonatas, o seu filho:
Por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: Deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e o meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: Filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você preferiu ficar ao lado do filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: Por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado, naquele segundo dia da festa de lua nova. Ele não comeu entristecido, porque o seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino. Ele disse: Vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: A flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou para o seu senhor, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam o que tinham combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao menino e disse: Vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra, ainda mais do que Jonatas. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: Vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor quando dissemos: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Encerramos nossa leitura por hoje. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 31 de março. Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de vida nesse dia 31 de março de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos que estão comemorando mais um mês de vida. Parabéns também para Neusimar Nogueira, lá em Portugal. Parabéns para Neide Oliveira, lá em Rio Verde. Neusimar, nossa colega do IBEL. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero orar por vocês, com vocês nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por nos conceder, ó Deus, o privilégio de, com os aniversariantes deste dia 31, nos alegrarmos, ó Pai, e parabenizá-los, ó Deus, por essa data tão importante, Pai. Também aos casais que comemoram mais um ano de casados e os bebezinhos que completam mais um mês de vida. Nos alegramos também pela Neusimar Nogueira e a Neide Oliveira, que estão também completando mais um ano de vida nesse dia 31. Rogamos as ricas bênçãos do Senhor sobre cada aniversariante, cada casal, cada bebezinho, que o Senhor, ó Pai, conceda a eles paz, harmonia, muito amor, muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos, minhas queridas. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos